Olá pessoal, saudações a todos. Hoje vamos com mais um vídeo de extrema importância para todos os operadores de day trading aí no mercado brasileiro. Para responder inclusive uma pergunta, mini índice versus mini dólar, qual que é o melhor? Né? Então muitas pessoas me perguntam e tem um direcionamento errado, tem uma ideia errada de questões relacionadas às diferenças entre o mini índice e o mini dólar pelo método Oliver Velez. Tá? Lembrando que tudo o que eu estou falando aqui nos vídeos, pessoal, tem muita gente aí que está maratonando os meus vídeos, tem recebido muitos feedbacks a respeito desses vídeos. Tá? Você pode encontrar aqui na Masterclass. Então, se você assinar o plano da Masterclass aqui de 6 meses ou um ano, tá? Você vai receber as apostilas. As apostilas estão incluídas em qualquer um desses planos. Tá? E você também tem a oportunidade de estudar comigo todos os dias de 8h50 ao meio-dia, observando os movimentos do índice, do dólar, das ações, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Certo, pessoal? A sala tem a ideia mais para o mercado brasileiro, ela focada mais em mercado brasileiro, porém eu também vejo a questão dos mercados internacionais. Tá? O intraday dos mercados internacionais também. Ok? Pois bem. Então o que acontece, pessoal? Aqui, por exemplo, hoje nós temos o gráfico aí do dólar nos 2 minutos. Tá? E nós temos o gráfico do índice aí nos 2 minutos. Esses dias são interessantes porque é claro que nem sempre você tem o gráfico do dólar assim, cada dia é um dia, obviamente, e cada dia um dia você tem do índice assim. Porém, tem uma coisa interessante, esse é do índice nos 2 minutos, tem uma coisa interessante. Nós vemos aí o índice mais em uma congestão, tá? Quer dizer, você no geral, né, pessoal, você pegar de mês a mês, vamos falar que você vai um mês, né? Você vai analisar um mês, tá? Você vai ver mais pregões do índice assim lateral, ok, do que o dólar. Então vocês podem observar isso, certo? Vocês podem observar aqui, nesse ponto aqui o dólar também está mais lateral, né? Mas no início do dia não foi bem assim, quer dizer, o dólar, por exemplo, nesse dia aqui, o mesmo dia do índice que eu estou mostrando, né? Ele pegou uma tendência, né? Ele chegou a pegar uma tendência, ficou nessa tendência mais tempo, tá? Do que o mini índice, né? Você observa que o mini índice praticamente não teve tendência. Ele tentou pegar várias tendências aqui e recuou. Né? Virou, na verdade, a tendência. Então, se você observar de mês a mês, você vai encontrar mais dias do mini índice assim, mais laterais, com pouca... Na hora que ele pega uma tendência, ele vai pouco tempo nela para depois virar. Tá? E você não consegue pegar a parte da tendência, certo? Do que o dólar. Certo? Só isso, só esse aspecto aí já mostra que o mini índice não é um ativo muito fácil de você pegar tendência nele. E isso torna-se o ativo mais difícil. Eu estou falando nos 2 minutos. Certo? Quando o ativo tem uma tendência, tem tendências que ele fica mais tempo na tendência, tá? O ativo naturalmente é mais fácil de operar, porque naturalmente a tendência de um ativo é mais fácil você pegar a favor das médias do que bater para cima e bater para baixo em relação às médias, né? Então isso aí já deixa o índice mais difícil e o dólar mais fácil de ser operados, tá? Uma coisa bem clara aí, certo? Outro detalhe, né? Certo? Tem a ver com as questões aí de localizações, ok? Então, prestem atenção, prestem bem atenção. Normalmente, ok? Normalmente, o índice, ele tem mais travas no meio do caminho, tá? O índice acaba se colocando com mais travas no meio do caminho. Então, olha que coisa interessante aqui para vocês verem. Né? O índice, quem está operando nos 2 minutos tem que saber aonde a média móvel de 200 no 5 está. Então, se você colocar aqui, por exemplo, ó, você está vendo que a média móvel de 200 períodos, claro que ela vai mexer, mas a média móvel de 200 períodos aqui no índice dos 5 minutos, ela estava
bastante aqui, ela ficou bastante tempo nessa região. Até vou aumentar a região, vou colocar aqui, ó. Ela ficou bastante tempo aqui nessa região. Vou colocar dessa forma aqui para ficar mais fácil, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. A média móvel 200 nos 5 minutos ficou bastante tempo nessa região. Lembrando que, vou colocar um pouquinho mais para baixo, lembrando que a média de 200 é uma região, não é um ponto, é uma região. Quer dizer, essa região ela está sendo influenciada, essa região pontilhada está sendo influenciada pela média móvel 200 nos 5 minutos. Se você está operando nos 2 minutos, olha só, olha que coisa interessante, pessoal. Se você está operando nos 2 minutos, essa região é uma região de suporte, né? Então, todas as vezes que o índice tenta passar daqui, tá, ele é rechaçado, ok? Então, o que acontece? Essas travas, enquanto isso a M200 dos 2 estava aqui, a M200 dos 5 estava aqui. Para quem chegou agora no vídeo, ó, M200 dos 5 minutos, certo? A M200 dos, vou colocar em letra maiúscula, a M200 dos 5 minutos. M200 nos 5 minutos. Você vai perceber se você fazer, e aqui é M200 dos 2 minutos, certo? M200 nos 2 minutos, ok? Você vai perceber, se você fizer uma análise do índice do dólar, tá? Você vai observar que o índice vai ter muito mais momentos de trava aqui, de trava que eu digo assim, de regiões que costumam travar os preços, tá? Mais perto uma das outras. No dólar, muitas vezes você vai estar travado entre essas regiões também, muitas vezes. Ok? Mas o índice, a incidência dessas travas é maior. Ok? Essa ideia de operar, por exemplo, eu digo para os meus alunos que para você ser consistente no mercado brasileiro, para você operar um time frame, você tem que saber onde estão travas superiores às suas. Então, quem está operando nos 2 minutos deve saber onde está a média móvel 200 dos 5, principalmente aqui, porque vai fazer muita diferença para você, certo? Já no mercado americano, isso aqui não é muito importante. No mercado americano, isso não importa muito. Então, no mercado americano, você pode operar no método Oliver sem olhar para médias de outros time frames, por exemplo. Aqui não. Aqui não há essa possibilidade. Por quê? Você observa, com essa análise que eu fiz aqui para vocês, né, você sabia que nesse ponto aqui seria muito difícil o índice cair aqui, né? Então qualquer venda que aparecesse por aqui ia ser complicada. Tá? Agora, o mais importante também é que aí em cima você estava com ela no 200 no 5 aqui, né, nos 2 minutos aqui, e ela estava impedindo. Isso gerou essa congestão toda. E quando ela passou, ela rompeu o falso e voltou. Né? Então, é um detalhe importante. Se você olhar o dólar, por exemplo, ó, o dólar nos 2 minutos, vamos dar uma olhada no dólar nos 2 minutos. Vamos colocar a média móvel de 200 no 5 aqui, tá? Vamos colocar a média móvel 200 no 5. Ó. Vou colocar a região da média móvel 200 no 5. Igualzinho eu fiz no índice, certo? Igual eu fiz no índice, vou colocar uma região aqui, ó, da média móvel 200. Então, vou colocar aqui essa região da média móvel 200, ok? Vamos só observar. Do jeito que eu fiz no índice, a mesma coisa, certo? Vamos lá, perfeito. Agora eu vou colocar nos 2 minutos. Certo. O que você observa? O que você observa? Tá? Você tem a média móvel 200 dos 2 e a média móvel 200 dos 5 minutos. Uma perto da outra, é verdade. Porém, né, os preços, inicialmente, ele não estava nessa região. O índice, se você colocar o índice, né, que eu acabei de mostrar, ele estava nessa região, o índice. Essa região que ele estava operando no início do dia, o dólar não. Quer dizer, o fato do dólar não operar muito nessas regiões de trava aqui ajuda bastante o operador. Facilita a vida do operador. Né? Facilita. E olha que coisa mais interessante. Depois o dólar realmente resolveu perder essa região e passou da região. Né? E deu algumas situações aqui passando dessa região. Tá? Coisa que o mini índice demorou horas para passar da região. Então é diferente. Esse operacional, essa ideia aí de o dólar, e o dólar conseguiu trabalhar, ele voltou para essa região, mas ele conseguiu trabalhar muita parte do dia
tá? Uma grande parte do dia ele está trabalhando ainda, né? Porque eu estou gravando, ele está acontecendo. Ele está trabalhando uma grande parte do dia fora dessas regiões. E o índice costuma trabalhar uma grande parte do dia dentro dessas regiões de trava, o que deixa o índice também mais difícil. Tá? Então, outra característica do índice ficar muito em regiões travadas de médias móveis de outros time frames, o que gera mais congestão. Certo? Então, esses são aspectos importantes aí para quem está fazendo a ideia do que é melhor para ser operado. Aqui, por exemplo, pessoal, nós tivemos um belíssimo trade, certo? Um belíssimo trade aqui de poder das duplas, fora dessas regiões de trava. Tá? Deixa eu colocar aqui Nós tivemos um belíssimo trade aqui, ó, fora dessas regiões de trava. Um poder das duplas. Isso aqui é um poder das duplas abaixo da média móvel de 20 períodos, que chegou a dar parcial muito bonito, por sinal. Certo? Então, houve essa diferença. Existe essa diferença. Tá? Existe essa diferença. Ok? Tá? O que mais, pessoal? Qual outra diferença do mini índice e do mini dólar ali? E o mais importante também, como que você vai lidar com isso, né? Além de saber as diferenças, como lidar com isso? O detalhe é que é o seguinte, traders, né? Operadores aí, que gostam de tirar muitos pontos no mercado, vão ter dificuldades monstruosas, tá? De tirar um dinheiro mais efetivo aqui no mini índice. Ou seja, para você tirar dinheiro efetivo no mini índice, você vai ter que operar mais curto. Se você tiver que operar mais curto, você deve ter mais capital. Então, o mini índice requer mais capital para operar. Mais capital para ser lucrativo. Por quê? Você precisa ter mais capital para poder fazer operações mais curtas para ganhar mais curto. Mini índice requer mais capital para ser lucrativo. Então, o que eu estou falando aqui é justamente ao contrário do que é incentivado aí pelos influencers aí das redes sociais. Tá? É justamente o contrário, porque todo mundo fala-se muito em mini índice. O mini índice, para você ganhar dinheiro no mini índice, você já tem que ter mais capital. Apesar do mini dólar ser mais caro, os stops são mais caros, mas ele no fritar dos ovos é mais interessante para quem tem menos capital do que o mini índice. Tá? Porque o mini índice, muitas vezes, para você ser lucrativo, você não pode tentar 1 para 1 da operação. Então, por exemplo, essa RBTO aqui, tá? O stop estava gigante, certo? E você, na melhor das hipóteses, você travou esse trade aqui, quer dizer, você ganhou este tiquinho aqui. Tá? Ou seja, você tem possibilidade, você tem um risco alto e acaba ganhando pouco, porque ele te tira, ele acaba ganhando pouco. Tá? Então, assim, se você entrou com capital grande, mais elevado, você consegue tirar alguma coisa. Esse capital é significante. Né? Mas, para quem tem capital menor ou até mediano, fica complicado, porque você não tem um valor que faz diferença para você. Né? Além do mais, você pode tomar stop grande aqui, o que é pior ainda. Né? Então, tem todos esses detalhes. Então, mini índice define primeiro. O mini índice não é para iniciantes, eu repito aqui. Tá? O mini índice não é o ativo para você multiplicar o seu capital. Ok? Ele é apenas mais um ativo. É interessante muitas vezes ser operado, sim, porque tem setups maravilhosos. Mas não é todos os dias. E outra coisa, quem tem a conta pequena, é mais fácil você operar as ações do que operar no mini índice. Certo? Ok, pessoal? E eu explico tudo isso na Masterclass, tá? Então, sensacional. Mais informações aí para vocês em breve. Ok? Eu vou dar uma aula também, em breve. Eu vou dar uma aula para quem está com muito problema aí no mini índice. Eu vou dar uma aula gratuita aí de mini índice, tá, pessoal? Vai ser dividido em partes, vai ser sensacional aí. Estou já fazendo, ok? Abraço a todos. Mais vídeos virão.